Aperta o que aqui? Aqui.
a vida de perseverança, a vida doada a Deus. Nós também somos chamados no nosso tempo a nos doar para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, a nos doar ao serviço dos irmãos e irmãs, principalmente os mais vulneráveis. No início desta Santa Missa, depois de ter colocado todas aquelas intenções que foram lidas, colocamos no altar do Senhor as intenções que cada um traz no seu coração. Com certeza são muitas. De ação de graça, de louvor, de agradecimento. Mas também intenções de pedido, de súplica, pelas nossas necessidades, pelas necessidades daqueles que nos pedem oração, principalmente das pessoas doentes, das pessoas que não podem mais sair de casa, às vezes pela doença ou pela idade, pela debilitação que a própria idade já traz. Assim, colocando todas as pessoas a nossa condição de pecador, e imploremos o perdão de Deus para celebrar dignamente os sagrados mistérios. Número 56, a página 14. Senhor, me vieste salvar os corações arrependidos.
Ó Deus, Senhor Deus de nossos pais, e concedeste a São Joaquim e a Santa a graça de dar a vida à mãe do vosso Filho Jesus. Fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Número 64, 16. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. Leitura do livro do Eclesiastes. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através de gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Todos. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de teu pai, o rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar de preferido. O
O Senhor vai dar-lhe o poder de teu Pai por ele aqui. O Senhor vai dar-lhe o poder de teu Pai por ele aqui. De Davi farei brotar forte inteiro. Acenderei ao teu ungido uma lâmpada, cobrirei-te com os seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o dom de seu Pai, por ele aqui. O Senhor vai dar-lhe o dom de seu Pai, por ele aqui. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 68, na página 16. Aleluia, aleluia, como o Pai te amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai permanecer em mim. Nós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Depois encontrarão os nossos corações. Por graças a meu Pai querido, ao pobre ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai permanecer em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que veem e não ouviram, desejaram ouvir o que ouviste e não ouviram. Palavra da salvação. Glória, Senhor.
irmãos e irmãs, muito presentes na Igreja Matriz Santana, os que em casa fazem comunhão conosco, tanto pela transmissão da Rádio FM da Tendência, como também pelas transmissões do YouTube. Hoje, irmãos e irmãs, a Igreja se reveste de grande júbilo, mas também de gratidão a Deus, para celebrar esta festa solene de Santana e São Joaquim, os pais da Mãe de Deus, os avós do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao celebrarmos este casal santo, a liturgia nos convida, pelas palavras da primeira leitura do livro do Eclesiastes que ouvimos, a fazer um merecido elogio aos nossos antepassados. Dizia a leitura: estes são homens de misericórdia, homens e mulheres. São gestos de bondade que não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Embora os evangelhos canônicos, ou seja, aqueles que estão no cânon da Bíblia, na lista dos livros da Bíblia, mantêm um reverente silêncio sobre os detalhes privados da vida deste casal. Porém, a tradição dos primeiros séculos, em especial por meio de um escrito venerado desde a antiguidade, conhecido como próprio Evangelho de Tiago, preservou para a fé cristã a história espiritual comovente e profunda de Joaquim e de Ana. A tradição nos conta que Joaquim, cujo nome significa o Senhor prepara, era um homem de família nobre, descendente do rei Davi, justo, virtuoso, que dividia os seus bens e o seu tempo entre o templo, os pobres e a sua família. Ana, cujo nome significa graça ou favorecida, era uma mulher de profunda oração e de piedade. Contudo, eles viviam com uma pesada dor. O casamento de 20 anos não havia produzido filhos. E na cultura judaica da época, a esterilidade era vista com grande pesar. Era considerada quase que como uma ausência da bênção de Deus. E este próprio Evangelho de Tiago narra que, em uma grande festa em Jerusalém, ao levar as suas ofertas de cordeiros ao templo, Joaquim foi duramente repreendido por um sacerdote, que recusou as oferendas de Joaquim, dizendo: não te é lícito apresentar primeiro os teus dons, porque não geraste descendência em Israel. Imagine a ferida da alma, a dor da alma de Joaquim. Talvez, se fôssemos nós, teríamos caído numa revolta. Mas Joaquim não. Nem na revolta, nem no desespero.
ele retirou-se para o deserto. E lá ele permaneceu durante 40 dias e 40 noites, jejuando, chorando, suplicando, para que Deus olhasse para ele e a sua esposa. Dizia Joaquim: não voltarei à minha casa. Minha oração será meu alimento e o meu teto. Em casa, debaixo de uma figueira, Ana chorava a ausência do marido e oferecia a sua esterilidade através do seu sofrimento em contínua prece a Deus. Veja, a dor deste casal é uma grande lição espiritual para nós. Porque Deus não utiliza o caminho mais fácil, ou os atalhos que a gente gosta de fazer da vida, não é? Mas o caminho da purificação da fé, muitas vezes. Veja que a oração humilde deste casal, que confiou no Senhor, não ficou somente neles, mas foi até Deus. E Deus enviou o seu anjo a São Joaquim e a Santa Ana, separadamente. Joaquim no deserto e Ana em casa, ali debaixo da figueira. O anjo anunciou a Ana: Ana, o Senhor escutou a tua oração. Conceberás e darás a luz. E de tua prole, tua família, se falará em todo o mundo. E aí Ana, movido pelo Espírito Santo, imediatamente faz uma promessa: se Deus me der um filho ou uma filha, eu o entregarei a Deus, para que ele sirva durante toda a sua vida. E o anjo ordenou que Joaquim e Ana fossem um ao encontro do outro. E a tradição narra que eles se abraçaram, se reuniram junto à porta dourada de Jerusalém. Ali naquele abraço santo, naquele abraço purificado pela provação, a graça começou a fluir. Como rezamos na oração coleta da missa de hoje, pela oração que se faz depois do hino do Glória, rezamos dizendo: concedei que a São Joaquim e a Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso filho, Jesus. Veja, na esterilidade, Deus fez brotar o fruto mais puro de toda a sua criação. Depois de Jesus. Claro, Jesus não é criação de Deus. Jesus é Deus. E Deus não é criado. Portanto, Maria é o fruto mais puro da criação, porque Jesus é o Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, e Deus é incriado. Deus é criado. Parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desceu ao mundo, se encarnou no ser humano, assumiu a condição humana, diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Assumiu a condição humana, assumiu a condição de escravo, abaixou-se para nos elevar até o céu. Então, Maria é, de fato, como disse, a criatura
mais puro de toda a criação. A Imaculada Conceição. Como já expressara São João Damasceno, dizendo: conhecemos os pais pelos frutos, ó fortíssima criança. Felizes as entranhas e o ventre de que saíste. Felizes os braços que te carregaram. Já na segunda leitura de hoje, São Paulo, aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, ele nos lembra do desígnio de Deus que escolheu os seus instrumentos. Diz a leitura: Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido, inútil, que não tem sentido, que não tem valor, que não tem serventia, que é desprezado. Para quê? Para confundir os que se achavam sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância. Isso é maravilhoso. Porque diante de Deus, todos nós, que significado temos? Somos insignificantes, mas Deus nos escolheu, Deus nos chama, Deus nos ama. Deus escolheu o que para o mundo sem importância. Veja aos olhos do mundo, aos olhos dos doutores da lei daquela época, Joaquim era um casal idoso sem relevância nenhuma. No entanto, o lar deles, perto da piscina de Betsaida, em Jerusalém, transformou-se num santuário, onde a Mãe de Deus foi educada na fé, na escuta das Escrituras e na caridade. Cumprindo a promessa feita, aos 3 anos de idade, Joaquim e Ana levaram a pequena Maria ao templo de Jerusalém para ser consagrada ao serviço de Deus. Foi a educação humilde, a oração, a vida orante e fiel recebida de Ana e de Joaquim, que preparou o coração de Maria para os anos mais tarde acolher o anúncio do anjo Gabriel, pronunciar o seu fiat, o seu sim. O cântico de Maria, o cântico do Magnífico, é a colheita da semente da fé plantada por Santana e São Joaquim. No Evangelho de hoje, Jesus declara a seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, porque vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Joaquim e Ana esperavam a redenção de Israel e o Espírito do Senhor estava sobre eles. Eles mantiveram a lâmpada da fé acesa. E eles lembraram-se da promessa de Deus a Davi de uma descendência
como nós cantamos no Salmo 131. Portanto, eles viram, podemos dizer assim, o amanhecer da salvação, porque seguraram nos braços a Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa dos pais de Maria, a igreja celebra hoje o dia dos avós e dos idosos. A vida de Santana e São Joaquim nos deixa grandes apelos para as nossas famílias. O primeiro é a confiança em Deus, mesmo nas demoras de Deus. Ser casal que atravessa tempo de esterilidade, silêncio, comprovação em sua vida, ou na vida pessoal, alguma comprovação, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. O silêncio de Deus em Joaquim e Ana não era abandono, mas o tempo necessário para preparar o nascimento da mãe de Deus. Então, primeiro, apelo, exemplo de Joaquim e Ana para nós hoje é a confiança nas demoras de Deus. O segundo apelo é o valor dos avós e dos idosos. No mundo que valoriza hoje a produção imediata, que descarta os idosos, Santana e São Joaquim nos ensinam a preciosidade da sabedoria, da oração, da presença dos avós. A fé transmitida no colo dos avós e na oração das nossas famílias moldam os nossos corações, nos guiam para Deus, nos orientam para o céu. O terceiro grande apelo e ensinamento para nós hoje é a santidade do lar. A santidade ela não é construída em grandes palcos, em grandes eventos. Nós podemos até ir a grandes eventos, grandes shows religiosos. Isso tudo é importante, mas a santidade não é construída nesses momentos. A santidade é construída na fidelidade diária. A santidade é construída no dia a dia da nossa casa, da nossa família. Nas provações do dia a dia. Nas dificuldades do dia a dia. Nas controvérsias que a nossa família nos proporciona. Que a gente suporta com paciência e com oração. No amor conjugal, na doação aos filhos, na doação a Deus. Como rezaremos no final da missa, na oração pós-comunhão, ó Deus, quiseste que nosso filho nascesse de uma família humana, para que o desígnio admirável recebêssemos de nós vida nova. Porque pela intercessão de Santana e São Joaquim, nossas famílias sejam fortalecidas, nossos idosos sejam respeitados e amados, e tenhamos a coragem de perseverar na fé, até alcançarmos como eles a coroa da glória. Coroa imperecível da glória. Não da glória humana, mas da glória da fé, da vida eterna. São Joaquim e Santana, rogai por nós, rogai por nossas famílias, rogai por nossos avós, rogai por nossos homens, para que se inspirem
naqueles que mantêm a fé viva, apesar das adversidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que juntos façamos nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Pai de Deus sobre o nosso Pilato, foi crucificado por nosso pecado, desceu a nossa morte, ressuscitou e esteve subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nomeará divinos para os filhos do homem, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, inspirados no exemplo de fé e perseverança de Santana e São Joaquim, apresentemos no altar do Senhor as nossas preces, súplicas, dizendo: ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Pela Santa Igreja, para que, a exemplo de Santana e São Joaquim, continue a ser mãe acolhedora e educadora na fé, que ame o Papa Leão, nosso bispo Dom Francisco, e todo o clero no anúncio corajoso do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Pelos governantes e a paz do mundo, para que o Senhor conceda sabedoria aos líderes das nações, a fim de que promovam a justiça, a defesa da vida humana, desde a concepção até o seu fim natural, e a proteção dos mais vulneráveis. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Pelos idosos e avós, para que o Senhor abençoe com saúde, dignidade e carinho todos os idosos e avós, especialmente os que sofrem com a solidão, e para que a sociedade reconheça e valorize a riqueza de sua sabedoria e experiência de vida. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Pelas nossas famílias e crianças, para que, sob o olhar de Santana, os lares de nossa comunidade sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde os pais e mães saibam transmitir com amor os valores cristãos e a fé às futuras gerações. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Por toda a comunidade paroquial, para que a celebração desta festa solene renova em nós o fervor missionário, a caridade para os necessitados e o desejo de caminhar juntos em sinodalidade. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, pela intercessão de Santana. Momento de silêncio, para um possa apresentar diante de Deus, diante do seu altar, as nossas súplicas, nossas preces, pelas nossas necessidades, pelas necessidades daqueles que nos pedem oração. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos pela intercessão de Santana e São Joaquim, para que sejam levadas diante do nosso altar, e assim sejamos atendidos em nossas súplicas e necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Os irmãos podem permanecer em seus lugares e suas vão passando por chão. Aqui no meu lugar, eu oro teu altar e fico a imaginar aquele irmão, aquela dimensão. Aqui se aquele irmão que o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, o pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Aqui no meu lugar, eu oro teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão, viver-se aquela paz, e adeste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do amor. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do amor. Aqui no meu lugar, eu oro teu altar e fico a imaginar aquele irmão, aquela depressão. Aqui se aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Aqui no meu lugar, eu oro teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão, viver-se aquela paz, e adeste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do amor. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do amor. Número 70 da página 16. Aqui, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. Aqui, meu Deus,
Eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meus sofrer. A tua ternura, Senhor, me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Você é o teu Senhor e me dá o meu coração. Eu quero sentir o calor e tuas mãos. A ti, meu Deus. Só aqui no na Ao pobre e ao sofredor, pois eu vim esperar. Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção, esperança e paz. A tua ternura, Senhor, me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Você é o teu servidor e me dá o teu coração. Eu quero sentir o calor e tuas mãos. Elevo meu coração, elevo as minhas mãos, eu orar minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, me abraçar. A tua bondade infinita me perdoar. Você é o teu servidor e me dá o meu coração. Eu quero sentir o calor e tuas mãos. Pai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, para o nosso reino, todas as tuas santas. Senhor, purificai-nos e aceitai as oferendas da nossa devoção. Fazei que mereçamos participar da mesma bênção que prometestes a Abraão e a sua descendência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é rico e justo. É nosso dever e salvação, damos graça, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pois pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas,
Sempre fecundais no novo vigor a vossa igreja, e nos dais provas evidentes do vosso amor, para levar à plenitude o mistério da salvação. O exemplo dos santos nos estimula, e sua intercessão constantemente nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com todos os anjos e santos, jubilosos louvamos, cantando uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, nós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que eu vos ofereço em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se coloquem no corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus, tomando o pão, prova-se a bênção de ação de graças. Partindo, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da nossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei-lhe e alimentamos o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o
mesmo Espírito faça de nós perpétua oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santana e São Joaquim, todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei em nós uma perfeita oferta. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Francisco de Sales, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros, e o povo por vós redimidos. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no nosso meio os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos todos os que foram citados na Santa Missa, todos aqueles nossos entes queridos que trazemos no nosso coração. De todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, aleluia. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o Rei, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade por nós. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem
A mulher saiu desse ponto aqui. E eu acho que ela tá aqui. Deixa eu perguntar se a outra socorrista aqui. Provai o mérito do Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, sorri, se comprar, mas que se comprar, se salvo. O pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Beijamos os nossos encontros, o pão da vida, eis o pão dos céus. Nos alimenta, em marcha para Deus. Me convide o Senhor, vocês, e a igreja o a toda vez, feliz Senhor e alegre, trazendo consigo amor de Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Envia por nós o Senhor que deu o sangue da cruz, o amor nasceu, e ainda hoje ele dá vigor aos pobres, aos fracos, ao pecador. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Várias maneiras de receber e vendo só me envolver, não
Eis o pão do céu, que nos alimenta, em paixão para ver. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que nos alimenta, em paixão para ver. Com este pão sempre liberta, os Deus nos convida a ressuscitar. Ouvinte todos comerem o pão que encerra-nos como bem. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Se o homem deseja viver feliz, não deixe meu filho que a igreja diz. Procure sempre se aproximar do Deus sempre bom para nos salvar. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Convido o Senhor dos fez, e a igreja oferece a toda vez, feliz que ouve e alegre vem, trazendo consigo a cor que vem. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Vinha por nós o Senhor se deu, o sangue da cruz, o amor nasceu, e ainda hoje ele avinou aos pobres, aos fracos, ao pecador. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus.
marcha para Deus, eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que nos alimenta, em marcha para Deus. Ó Deus, quiseste que vosso Filho nascesse de uma família humana, para que, por desígnio admirável, recebêssemos de vós nova vida. Santificai o enigma pelo Espírito de adoção, os que alimentastes com o pão dos filhos, por Cristo nosso Senhor. Sentados um pouquinho. Logo após, nós teremos o almoço, Santana, Santana, para o Pai Noção, ao preço de R$20. Então, todo mundo é convidado para sair daqui e ir para casa dos irmãos. Dá para o Pai Noção nos alimentar, almoçar, confraternizar. Se vocês falam, eu não falo. Vamos ficar em silêncio. Silêncio. Se estiver conversando, bata o ombro aí do vizinho. Para escutar, para ver isso, não sabe depois. Estava falando do almoço, depois lá no Palhoção, preço de R$20. Pode comprar aqui ainda na igreja. Joyce, Paloma, Carlito, Cristian, Cacilda, Zé Almeida dentro. Vai lá na entrada também dentro, né? Chegar lá dentro. Lembramos, a procissão às 17 horas. Então, quem tem camisa na festa, vem para a procissão com a camisa na festa. Se tem a camisa na festa desse ano, vem com a desse ano. Se não tem, do ano passado, do ano atrasado, do ano retrasado. Vem com a camisa de Santana. Para a gente fazer uma homenagem bonita a Santana, cada um trazendo a imagem de Santana no peito. Certo? Às 5 horas da tarde. Qual é o percurso? O mesmo de sempre. Sai aqui do lado da igreja matriz e segue aqui para o Louvado Pinto, depois passa pela Rua do Gabriel, pela Rua Matéria, segue pela Rua do Hospital e desce por aquele percurso feito para sair ali no cemitério, indo pela Antônio Veras, chega aqui na igreja matriz. Só que a imagem não tem condições de entrar no andor na lateral aqui, então, e dá para dar uma volta por trás da igreja. Vai dar a raça de novo aqui, na volta por trás da igreja, e a imagem chega aqui por essa lateral, que é o lado que está aberto, frente da praça. Vê a entrada da praça aqui, é fechada com pórtico, não dá para passar a imagem. Como não dá para passar a imagem, não dá a volta. Dá para passar. Não dá um jeito de passar. Chegar aqui, dá um jeito de passar. Você não passa pelo parque, mas desce logo na ruazinha aqui e dá a volta de cidade no estado. Para o andor poder entrar, senão não dá para. Mas o fato é que 5 horas nós estamos aqui e vamos nos organizando para sair. 5 horas nós vamos sair e dá certo para a gente. Percurso sempre o mesmo, as mesmas ruas que passaram na Praça de Santana. Queremos convidar esse comigo a favor da festa do ano passado, Dona Zeni, Fernando, Diana, para colocar a faixa a favor da festa desse ano, Dona Iracema Galvão, que é a favor da festa de 2025, na frente, nesse momento, a colocação da faixa.
Dá salve de palmas para a professora. Deus abençoe, saúde e paz. E recebe também aqui uma comenda no Boa da Festa de Santana, que vai ser no Galvão 2026. Está bonito? Que não fala. Olha para frente para tirar uma foto aí com a comenda agora. A rainha esteve a faixa e a coroa no final da procissão. Na chegada da procissão, ali antes da bênção do São Cristo, se faz separar o momento da coroação da rainha, entrega também da faixa da rainha nesse ano. A família que vai ler o livro, a história, do Iracema. Convido a família para unir aqui na frente, na sociedade, da nossa avó. Convido a família para vir na frente. Peço licença para contar um pouco da história da minha avó, ou a nossa avó. Aliás, a história da avó da Festa de Santana 2026. Hoje divido o amor dela com todos vocês. E ouçam e vão entender o porquê. A história de vida de Iracema começou nos Pires, onde nasceu e foi criada ao lado da mãe dos avós, na conhecida Casa Grande. Foi ali que construiu as lembranças mais doces da infância, as brincadeiras com os irmãos e primos, os banhos de açude, as bonecas, as casas improvisadas debaixo dos pés de fevereiro e a alegria simples de uma vida vivida em família. Ao entrar na juventude, casou-se e passou a morar em Mossoró e, posteriormente, no Riacho da Lagoa. Algum tempo depois, retornou-se em Pilares, onde criou seus 3 filhos e permanece vivendo até os dias de hoje, cultivando as mesmas raízes que marcaram o início da nossa história e sua história. A vida nunca foi fácil. Sem imprevisto e enfrentando muitas dificuldades financeiras, dedicou-se inteiramente à missão de criar seus 3 filhos com amor, honestidade e coragem. Apesar de todos os desafios, nunca desistiu de oferecer a eles um futuro melhor. Entre tantos momentos marcantes, guardo com imensa alegria o dia em que viu um de seus filhos ser aprovado no vestibular e concluir a faculdade. Para ela, aquela conquista representava muito mais do que um diploma. Era a prova de que todo o esforço, os sacrifícios e as privações tinham valido a pena. O momento mais doloroso de sua vida foi a morte de sua mãe, que morava com ela e era sobrinho do companheiro. Ao olhar para o passado, Dona Iracema reconhece o quanto mudou. Hoje, sente-se grato pela aposentadoria e por ver os filhos trabalhando com saúde e vivendo com dignidade. Seu maior orgulho é justamente em sua família, filhos e netos que puderam estudar, se formar e construir uma vida com oportunidades que ela mesma não teve. Como ensinamento para todos, ela deixa um desejo simples, mas profundo, que a família permaneça sempre unida, vivendo com amor, respeito, saúde, trabalho e paz, sem deixar que as desavenças falem mais alto do que caem entre eles. E se pudesse escolher como se lembrar, sua resposta seria a mais simples e sincera de todos, como uma mãe, porque antes de qualquer título que a vida pudesse dar, Dona Iracema escolheu ser a mãe de sua forma mais pura. E foi justamente como mãe que ela escreveu a mais bela história que poderia deixar para as futuras gerações. Uma história de luta, de fé, de renúncia, de coragem e, sobretudo, de um amor que não conhece limites. Ser lembrada como mãe é, para ela, ser lembrada como tudo aquilo que sempre foi. Em nome de todos os seus netos,
deixando aqui a nossa mais profunda relação desse amor imenso, tão puro e tão verdadeiro, que nenhuma palavra é capaz de explicar por completo. É um amor que não cabe em texto, não se pede, não se compara e não se esquece, apenas se sente, com a certeza de que só quem a conhece de verdade entende a grandeza da mulher que ela é. Vovó, você é perfeita nos nossos olhos e a cada dia se torna ainda mais admirável, mais forte, mais linda e mais especial. O seu amor nos formou, nos protegeu e nos ensinou o valor da família, da ternura e da entrega. E amamos profundamente, com todo o nosso coração e coração. Abençoa aí o casamento, coisa bonita, né? Vovó e a sua família. Todo mundo. Vai pra lá. Depois da bênção, nós teremos aqui o encontro, quarto encontro das bandas de música. Então, quem estacionou os carros aqui na lateral esquerda da igreja, ou seja, desde do lado onde estão os postes, terminar a bênção, o pessoal das bandas de música pede para, se possível, tirar os carros para participar do momento aqui que as bandas de música vão se encontrar e fazer esse momento bonito, o quarto encontro das bandas de música. Então, veja, vamos para o Pai da São comer, não vai ficar seguindo correndo, não. Vai devagarzinho, olha, desculpa lá a subida do longo dos músicos. E vai lá, chegando no Pai da São aos poucos. Vamos cantar o hino de Santana, porque nós passamos anualmente o tempo todo ensaiando para você cantar bonito hoje, né? Viva Santana! São Joaquim! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! O Senhor esteja conosco. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santana e São Joaquim, padroeiros de nossa paróquia, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. O Cristo Senhor, que manifestou em São Joaquim e Santana a força renovadora da Páscoa, os 9 testemunhos do seu Evangelho. O Espírito Santo em São Joaquim e Santana
nos ofereceu o sinal da caridade divina, os torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Vamos invocar a bênção sobre cada um de nós. De modo especial, queremos invocar a bênção de Deus sobre toda a Rita Convite, tem 102 anos, está aqui na missa, com seus familiares, Lúcida. Invocar a bênção de Deus sobre os que estão aniversariando. Hoje aniversário, faz aniversário em casamento, Bebeto e Norma, estão ali. Quem mais estiver aniversariando? Quem? Aí o Flávio também faz aniversário de casamento hoje. Todos os outros que estiverem aniversariando também, sintam-se abençoados. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus da bênção desça sobre nós e convosco permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Até mais tarde, às 17 horas da procissão. Até daqui a pouco, no almoço. Assim